Olá, 4 de julho de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui no Bom Dia Maranhão. Senar apreende 1.400 quilos de drogas em 6 meses. Pais são acusados de matar bebê no município de Presidente Dutra. Chegou a hora, Sampaio começa hoje a decidir a Copa do Nordeste. E no estúdio eu converso com a pré-candidata à presidência da República pelo PSTU, Vera Lúcia Salgado. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Olá, um ótimo dia a todos, uma ótima quarta-feira. Agora são 7 horas e 1 minuto. Daqui a pouco a gente traz muita informação para você, mas primeiramente a gente vai ver como é que amanheceu o dia nesta quarta-feira aqui na capital São Luís, mais precisamente na região central. A gente mostra agora imagens ao vivo para você que acompanha aqui o Bom Dia Maranhão, a TV Difusora. Imagens ao vivo agora neste momento da ponte Bandeira Tribuzzi, o trânsito aparentemente aí normal, tranquilo para o horário, agora começando apenas amanhã de quarta-feira, o dia ainda amanhecendo, o sol a gente percebe que ainda não clareia a cidade, pelo menos nessa região central de São Luís, a gente percebe que o tempo está nublado, o trânsito ainda é tranquilo na ponte Bandeira Tribuzzi, tanto no sentido de quem vem aqui para o centro da capital, quanto quem deixa o centro de São Luís com destino a outros bairros, já do outro lado da ponte Bandeira Tribuzzi. A gente sabe que a gente está no mês de férias, o mês de julho é o mês de férias, a gente sabe que o trânsito fica um pouco mais tranquilo, férias escolares, férias também para muitos trabalhadores, mas tem muita gente ainda pegando o trânsito, o ônibus coletivo passando, transporte público que enfrentou uma dificuldade ainda nesse início de semana. A gente mostrou ontem aqui no Bom Dia Maranhão, a situação deve se normalizar, inclusive por conta aí já de uma decisão da Justiça por meio da Prefeitura de São Luís. A gente espera que se normalize para que os usuários do transporte público aqui da capital não sofram tanto por conta de problemas aí da falta de benefícios que não estariam sendo cumpridos por parte dos empresários aos trabalhadores. A gente traz daqui a pouco muita informação, vamos falar de política, esporte. Hoje tem início a grande final da Copa do Nordeste com transmissão ao vivo aqui da TV Difusora. Expectativa de um público muito grande hoje no Estádio Castelão para empurrar o Sampaio para esse título da Copa do Nordeste, o nosso representante maranhense. Agora são 7 horas e 2 minutos e a gente começa a edição do Bom Dia Maranhão de hoje com uma notícia bem triste. Um casal foi detido por suspeita de ter matado a própria filha na cidade de Dom Pedro. Esse crime que aconteceu no município de Presidente Dutra, mas a prisão aconteceu na cidade de Dom Pedro, que fica a 324 quilômetros aqui da capital São Luís. De acordo com a polícia, a criança foi levada ao hospital pelos pais, mas já chegou sem vida. O bebê de apenas 2 meses morreu após ter sido supostamente espancado. Segundo a polícia do município, o crime teria sido praticado pelo pai, um adolescente de 17 anos. Eles apresentaram versões bastante contraditórias. A mãe disse que o pai levou a criança para o hospital e ela ficou em casa. Isso é um comportamento totalmente atípico para uma mãe que vê um filho, uma filha naquele estado, mandar os outros ficar em casa. A mãe ficaria desesperada e correria para o hospital. A polícia está investigando se a mãe tem participação no crime. Durante o depoimento, a jovem de 18 anos entrou em contradição e negou ter ajudado o pai no assassinato da filha. Não tenho nada. Eu não tenho nada assim a ver com a morte da minha filha. Eu amo a minha filha. Eu nunca queria fazer uma coisa dessa com ela. Nunca. Deus me livre. Isso foi um descuido da gente. Realmente a gente se descuidou muito. Mas é tão pequenininha. Eu amava tanto a minha filha. Era tão linda ela. Pois é, independente de quem tenha praticado essa barbaridade, o que tenha acontecido, é lamentável a morte de um bebê indefeso, né? A polícia vai seguir investigando esse caso. Agora são 7 horas e 4 minutos. Confira agora o nosso giro de notícias. Os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, ProUni, do segundo semestre, têm até o dia 10 de julho para comprovar informações prestadas às instituições. A lista dos candidatos está disponível na página do Ministério da Educação e a pré-seleção assegura ao candidato apenas a expectativa de direito à bolsa. O resultado da segunda chamada será divulgado no dia 16 deste mês. 2 homens foram presos em Codó, suspeitos de praticar assalto. Um deles carrega uma bolsa plástica pós-cirúrgica e o outro faz hemodiálise. Eles foram identificados como Ronaldo Silva de Souza, de 22 anos, e Luiz dos Santos Rodrigues, reconhecidos através de filmagens de câmeras de segurança. Com a dupla foram apreendidos 3 celulares, R$300, além dos produtos dos assaltos praticados.
Foi recapturado em Araioses José Valderi Coelho Evangelista, de 41 anos, que cumpria pena pelos crimes de estupro e latrocínio em São Luís. Ele tinha sido beneficiado com a saída temporária do Dia das Mães. No mesmo período foi preso, suspeito de praticar lesão corporal contra a filha, mas estava em liberdade provisória. Pois é, e a gente percebe que tem muitos desses presos que são beneficiados, que é algo legal, com a saída temporária, que alguma da saída temporária que acontece durante o ano, tem Dia das Mães, período de Natal também, Páscoa, são algumas temporárias, algumas séries temporárias que tem durante o ano que acabam não retornando. A gente sabe que a situação melhorou bastante. A grande maioria hoje dos presos beneficiados, esse trabalho de ressocialização tem melhorado, pelo menos aqui no estado do Maranhão. A gente percebe até dentro dos próprios presídios, no Complexo de Pedrinhas, também no interior do estado, mas infelizmente, lamentavelmente, tem uns que ainda teimam em não respeitar ainda essas normas que são pré-estabelecidas com esses benefícios, que uma delas é de retornar ao sistema prisional após o cumprimento dessa saída temporária, dado aproximadamente um prazo de uma semana. Felizmente aí já é considerado foragido, tem aí a regressão da pena, já estava com um regime semiaberto, aí não adianta nada deixar de voltar, porque tem a regressão da pena e agora vai voltar para o sistema prisional, recapturado pela polícia, e vai ter que voltar a cumprir aí toda a pena. Vai ter aí a progressão do regime, no caso. Já estava no semiaberto, vai voltar para o regime fechado. Não é vantagem nenhuma para o preso. Agora são 7h07, ainda falando sobre polícia. A Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico apresentou 3 homens que foram presos com cerca de 300 quilos de maconha prensada nas proximidades da cidade de Miranda do Norte, aqui próxima à capital São Luís. Todo o entorpecente foi apreendido, foi avaliado em aproximadamente R$240 mil, uma quantia muito alta, né? Somente este ano já foram apreendidos 1.400 quilos de drogas pela Superintendência Estadual de Combate ao Narcotráfico. O trio foi preso na BR-135 na altura de Miranda do Norte. De acordo com as investigações policiais, os 300 quilos de maconha prensada saíram de Buriticupu. A mercadoria seria comercializada em Itapecuru-Mirim. Com base no depoimento dos mesmos, identificamos que o Raimundo Nonato receberia essa droga, a quem caberia fazer a distribuição na região de Miranda, Itapecuru, Vargem Grande, e que o Iranildo, proprietário do veículo Montana, receberia o valor de R$3 mil para fazer esse transporte da droga que saiu da região de Arame e Buriticupu para Itapecuru, enquanto que o Hamilton foi a pessoa que se encarregou de adquirir naquela região para vender para o Raimundo Nonato. O transporte do entorpecente estava sendo realizado por Hamilton Almeida, Raimundo Nonato Marques e Iranildo Pereira. Os 3 foram presos em flagrante. De janeiro até agora, 1.400 quilos de drogas foram apreendidos pela Senarc. Nesse período, 30 armas de fogo foram retiradas de circulação e 138 pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico foram presas. Todo o entorpecente apreendido foi avaliado em aproximadamente R$240 mil. 2 dos suspeitos já possuem condenações. Tanto Raimundo Nonato Marques como Iranildo Pereira cumpriram penas por tráfico de drogas. Agora os 2 retornam ao complexo penitenciário São Luís por praticarem o mesmo crime. Ao alcance e abrangência do nosso aplicativo WhatsApp, que é uma ferramenta que já dispomos há cerca de 1 ano e meio, em que frequentemente recebemos notícias formuladas por populares mesmo, a população confia no trabalho da Senarc, então vem rotineiramente encaminhando mensagem de texto, mensagem de voz, até vídeos recebemos. Você tem uma ideia, no ano passado a Senarc conseguiu tirar de circulação cerca de 1.500 quilos de drogas, justamente nessa região de Itapecuru-Mirim e Miranda do Norte, por ser justamente uma rota de tráfico que vai chegar até aqui em São Luís. Então a entrevista concedida pelos delegados Danilo, Carlos Alessandro e Valdenor, que são delegados que fazem parte aí da Senarc, que vem desenvolvendo um importante trabalho no combate ao tráfico de drogas. A gente percebe aí pela entrevista, 2 deles, dos 3, 2 já são reincidentes aí nos crimes de tráfico de drogas e também associação ao tráfico, mas um importante trabalho. A gente vem mostrando aqui no Bom Dia Maranhão, em outros telejornais aqui da TV Difusora, esse importante trabalho que a Senarc, a Polícia Civil, vem fazendo na apreensão de drogas e também da Polícia Militar. Tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar realizando aí muitas apreensões de drogas em todo o estado do Maranhão, o que causa aí um prejuízo significativo ao tráfico, tanto aí financeiramente, quanto aí do tráfico propriamente dito
de drogas que deixa de chegar aos usuários, que é um ganho-benefício muito grande para a sociedade, até no combate a outros tipos de crimes. Agora são 7h10 e o movimento de passageiros na rodoviária de Imperatriz está mais intenso. A expectativa é que aumente ainda mais neste período de férias. No terminal rodoviário de Imperatriz, o mês de julho começou agitado. E entre quem vai ou vem, tem sempre alguém que está apenas de passagem, mas ajuda a melhorar o movimento. Como a Marinalva, que veio de São Paulo para visitar parentes em São Francisco do Brejão. Teve que parar em Imperatriz para comprar as passagens e completar a viagem. É o mês de férias, não dá para perder tempo. Minha avó mora no Brejão e meus pais moram no Porto Alegre. Nos primeiros dias do mês de julho já é possível notar uma movimentação maior de passageiros no terminal de embarque. Nos guichês de venda, a expectativa é que a partir do dia 10, o aumento pela procura de passagens chegue até 45%. Até o dia 10 a gente tem o pessoal que ainda está entrando de férias, o pessoal de recuperação. Então nós estamos convictos que a partir do dia 10 o fluxo já começa a melhorar. Mas por enquanto é apostar no aumento ainda considerado pequeno para o período, mas que desde o final de semana já vem ajudando a alavancar as vendas de passagens. Destinos como São Luís, Belém, Fortaleza, Teresina estão entre os mais procurados. Tem empresa que para a capital maranhense vai aumentar de 3 para 5 o número de carros saindo daqui diariamente. O período é positivo para taxistas e mototaxistas. É que o número de desembarque também aumenta. As férias do meio do ano também contribuem com o aumento de passageiros neste ponto de vans no setor da antiga rodoviária. Daqui saem diariamente 17 veículos para Grajaú e 7 para Balsas, os destinos mais procurados por quem viaja de van comprando passagens nas duas cooperativas. Mas este agente de embarque está preocupado. Para ele, a movimentação que pode aumentar em até 30% ainda não é esperada. Está devagar, né? Eu creio também que seja por causa da crise, né, que está no Brasil. Acho que as pessoas estão se resguardando um pouco, como eu sempre digo, estão se guardando o dinheirinho que tem. Por isso o movimento ainda está devagar. Agora são 7h12 e no próximo bloco o PSTU lança hoje em São Luís os pré-candidatos ao governo do estado e também ao Senado. E mais, as notícias dos bastidores da política com John Coutrin. Agora são 7h12, o Bom Dia Maranhão volta já. Agora são 7h16, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora e aqui no Bom Dia Maranhão eu converso com a Vera Lúcia Salgado, que é pré-candidata à presidência da República pelo PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, partido que lança hoje em São Luís os pré-candidatos ao governo do estado e também ao Senado, como eu anunciei no bloco anterior. Muito bom dia, Vera. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os telespectadores. Vera, explica pra gente, você está vindo de Aracaju, mora em Aracaju, é pré-candidata à presidência da República e veio participar desse ato importante hoje do partido aqui em São Luís. Exato. Na verdade, eu nasci no sertão de Pernambuco e moro desde menina em Aracaju, que é a capital do estado de Sergipe. Mas nesse momento eu estou vindo de São Paulo para o lançamento das pré-candidaturas aqui dos candidatos do Maranhão e do meu vice, Ertes Dias, que inclusive está aqui comigo, que também é daqui do Maranhão, do candidato ao governo, que é Ramon Zapata, Saulo Ângeli. Saulo Arcângeli, ao Senado. Arcângeli, a Preta Lu, Nicinha Durans, que é a candidata a vice, e os candidatos a deputados estadual e federal que nós estamos lançando aqui no estado do Maranhão. Vera, você então, como você disse, está vindo de São Paulo, você deve estar participando de atos do PSTU em vários estados do país. Eu queria que você falasse sobre essa questão do PSTU. Atualmente o PSTU, que já disputa as eleições aí há algum tempo, não conta com nenhum representante no Executivo ou no Legislativo. Como é que o PSTU vê essa situação e como é que o PSTU pretende colocar algum representante em um desses dois poderes? Olha só, Eduardo, nós do PSTU não temos nenhuma representação no Congresso Nacional, não temos no Executivo, mas, no entanto, o nosso partido ele é um partido que existe nacionalmente e internacionalmente e está
enraizado no seio da classe trabalhadora operária, dos setores mais pobres de nossa classe, e não é um partido que se organiza para as eleições. Essa é a diferença entre o PSTU e qualquer outro partido. Você jamais vai poder compreender o PSTU na lógica das eleições. Nós somos um partido que temos como tarefa central a organização da classe trabalhadora, para que, inclusive agora nessas eleições, chamando uma rebelião para que os trabalhadores e os mais pobres do nosso povo possam se levantar contra todo tipo de ataque desferido sobre nós, pelos governos, pelos patrões, para assegurar os interesses dos grandes capitalistas desse país e em nível internacional. E nesse sentido, por mais que nós não tenhamos nenhuma representação no Congresso Nacional e nem no Parlamento, também não se pode negar a existência do PSTU, porque ele é um fato. E ele é conhecido não por conta dos seus mandatos, ele é conhecido pela sua coerência política desde o momento em que ele existe. E nós já temos aqui décadas e temos muito orgulho desse partido que nunca esteve envolvido em corrupção, que tem o seu partido mantido pelos seus conjuntos de filiados. Nós nos organizamos e estamos através das lutas, mas nós acreditamos que a classe trabalhadora precisa trazer para si as rédeas do seu destino e ela mesma governar e ela mesma administrar as riquezas que ela produz e fica à margem dela. Vera, você acabou de dizer que o PSTU ele se organiza, ele até atua na política de uma outra forma contrária a outros partidos, e o PSTU lançou um manifesto, inclusive, chamado Um Chamado à Rebelião, que, entre outras coisas, diz que as eleições são aí um projeto de burguesia. Agora, não seria um pouco contraditório ser um projeto de burguesia, justamente que o PSTU condena, e participar desse processo? Não é, porque o PSTU é um partido. E estamos, durante esse período das eleições, exatamente para dizer que ela não vai servir. Porque se há uma coisa que está constatada é que a cada 2 anos a classe trabalhadora vota e a sua vida não tem melhorado. Ao contrário, tem melhorado a vida dos que são eleitos e daqueles a quem eles representam, que são as grandes empresas nacionais e internacionais, os bancos, os latifundiários, e a classe trabalhadora, numa crise como essa, tem amargado com o desemprego, com a falta de moradia, de educação pública e saúde pública de qualidade, mas tem um punhado de bilionários nesse país que tem lucrado absurdamente, que se reduz a 31 famílias, se reduz a 160 pessoas, e são bilionários que têm lucrado, inclusive com essa crise. E estar nas eleições e dizer para a classe trabalhadora que ela não tenha nenhuma ilusão nela, que nós precisamos nos organizar no seu local de trabalho, de estudo, de moradia, no campo de futebol, na igreja, para ter assegurados as nossas necessidades, é muito mais do que uma obrigação de um partido como o nosso. Porque nós vamos dizer isso agora nas eleições, nós dissemos antes das eleições e vamos dizer depois. E o manifesto que nós estamos lançando não é um programa eleitoral, ele é um programa que lança as bases para que a nossa classe possa de fato atender às nossas necessidades, que é o direito de sobreviver dignamente, e isso é incompatível com a roubalheira que é feita aqui pelos políticos e pelos grandes empresários que têm lucrado absurdamente com isso. Agora, Vera, voltando a falar sobre esse assunto, o PSTU, você disse, e a gente sabe até pela história, sim, que é um partido que traz aí na sua essência a classe trabalhadora. E a gente sabe que a grande parte dos eleitores é formada por trabalhadores aqui no país, apesar de um índice de desemprego muito grande. Por que então não ter um representante do PSTU? A classe trabalhadora não vota no PSTU? Tem como explicar por que acontece isso, então? Tem como explicar. Nós vamos participar agora das eleições. Você sabe quanto tempo de TV nós vamos ter nos meios de comunicação de massa num país de dimensão continental como é o nosso? 4 segundos e 6 segundos. O que é possível você falar para a classe trabalhadora em 4 segundos e em 6 segundos? Nós não disputamos em condições de igualdade, nem do que diz respeito ao tempo, que é o direito de você poder expressar o seu pensamento, nem do ponto de vista material, porque nós não temos as mesmas condições financeiras para fazer a campanha no mesmo jeito dos outros. Tanto é que nós defendemos que todos os candidatos que estão aí concorrendo, não só a presidência da República, todo candidato que se colocasse tivesse o mesmo tempo,
nos meios de comunicação tivesse as mesmas condições materiais e aí, ao final, nós poderíamos avaliar se era a população mesmo que estava decidindo, porque agora ela vai estar condicionada a decidir entre os grandes partidos que vão ficar com o tempo monopolizado de TV, que terão campanhas milionárias, porque a reforma, inclusive, que já foi feita foi para assegurar que aqueles que estão no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e administrando tanto os estados quanto o país, continuem fazendo a mesma coisa e assegurando os interesses dos mesmos que estão garantidos lá. Vera, se a eleição, você diz que a eleição não é a solução, qual seria então a solução para o país? Nós defendemos a luta direta da classe trabalhadora, nós estamos fazendo um chamado à rebelião, e se me perguntar o que é uma rebelião, por exemplo, o que os caminhoneiros fizeram agora, foi uma rebelião nesse país. E colocou em xeque a política privatista, entreguista do governo e o quanto a burguesia nacional e internacional tem se apropriado das riquezas desse país e tem colocado a classe trabalhadora e os mais pobres à condição de miséria. Porque hoje, em pleno século XXI, boa parte das famílias brasileiras não tem direito sequer de cozinhar com fogão a gás. Tem que ter apelado ao álcool e à lenha para poder cozinhar comida, porque o gás está com preço lá em cima, os combustíveis com preço lá em cima. E tudo isso porque a Petrobras está sendo privatizada, e isso tudo para assegurar os interesses de um punhado de acionistas e de banqueiros, que é esse mercado que eles colocam lá, por conta dos governos e do Congresso que assegura isso, e também da Justiça. Então, por isso que nós dizemos que é preciso fazer uma rebelião. Nós defendemos uma revolução socialista no país. Nós não somos daqueles que acreditamos que os nossos problemas se resolvem nos marcos do sistema capitalista, porque o Estado capitalista e o sistema capitalista funcionam exatamente da forma como ele está funcionando, tem assegurado diretamente os interesses do grande empresariado, que está vivendo muito bem e não é a nossa vida. Tá ok. Eu agradeço a sua presença aqui, Vera Lúcia Salgado, pré-candidata à presidência da República pelo PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Muito obrigado. Obrigada a vocês, muito obrigada pela oportunidade, bom dia. Bom dia. E só lembrando que agora são 7 horas e 25 minutos, lembrando que hoje às 18 horas acontece o lançamento das pré-candidaturas à presidência, ao governo e ao Senado do PSTU. E foi entregue nesta terça-feira a UTI cardiológica pediátrica do Hospital Carlos Macieira. Logo nas primeiras horas da manhã, o governador Flávio Dino, acompanhado do secretário de Saúde, Carlos Lula, estiveram no Hospital Carlos Macieira para a inauguração de 9 UTIs pediátricas cardiológica e 8 enfermarias. Uma UTI pediátrica dedicada a pacientes que têm cardiopatia, sobre cardiopatia congênita no caso. São 17 leitos ao todo, entre leitos de UTI e de enfermaria. Isso possibilita que as famílias tenham um tratamento humanizado, vão poder acompanhar os seus bebês, as suas crianças. Isso é algo que nos enche de alegria, porque significa que nós estamos avançando no sistema de saúde no nosso estado. Instaladas com equipamentos modernos, as UTIs pediátricas cardiológicas realizarão até 15 cirurgias por mês e estarão disponíveis para atender crianças na faixa etária de 0 a 14 anos de idade. Tem um espaço desse, uma UTI com 8 leitos, até então o estado do Maranhão não dispunha desse espaço. Então a gente realmente está muito engrandecido com isso. O governo do estado proporcionando isso para a população, essa assistência que até então essas crianças não tinham, que muitas tinham que sair do estado para fazer esse tratamento fora do estado. A equipe multidisciplinar é composta por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e fonoaudiólogos. Os pacientes da UTI pediátrica cardiológica serão regulados de unidades de referência infantil do estado e com diagnóstico de patologia cirúrgica. Com a inauguração das UTIs e enfermarias, o governo do estado expande a assistência para crianças com patologias cardíacas congênitas no Maranhão. A maior parte dos estados da federação, eles não têm equipes de UTI pediátrica, eles não têm equipe que façam esse cuidado cardiológico com as crianças. Eles, em geral, encaminham para outros estados da federação. Mas a gente tinha equipe, a gente tinha gente que sabia fazer isso. Então, faltava esse outro passo, que era a gente ter estrutura e dar condições para que as pessoas efetivamente pudessem realizar. Na oportunidade, foi destacado ainda os vários investimentos realizados na área da saúde nos últimos 4 anos. O representante de um instituto que administra serviços hospitalares em todo o país fez um comparativo das ações realizadas pelo governo do Maranhão na área da saúde em relação a outros estados.
percebe o esforço do povo do Maranhão, o esforço do Estado do Maranhão para poder investir nessas políticas públicas. Então, para a gente que defende a saúde pública, que trabalha na saúde pública, é uma satisfação poder estar vivendo esse momento que o Maranhão está na contramão, na verdade, do resto do país. Eu acho que deve ser um orgulho para a gente e tem que ser um orgulho para o povo do Maranhão também isso. Pois é, aqui no Bom Dia Maranhão a gente segue falando de política. Eu já estou aqui com o John Coutrinho. Muito bom dia, John. Muito bom dia, Eduardo. Muito bom dia a todos que nos acompanham. John, a gente vai falar sobre uma situação inusitada que aconteceu com um pré-candidato. A gente recebeu agora há pouco um pré-candidato aqui à presidência da República. Uma situação inusitada que aconteceu com o Jair Bolsonaro, que teve que se esconder no banheiro para escapar de xingamentos. Como é que foi isso, John? Foi ontem, quando o Jair Bolsonaro participava de uma reunião com empresários na cidade de São Paulo. E ali no aeroporto de Congonhas, o Jair Bolsonaro se deparou ali com uma mulher que acabou fazendo várias manifestações, uma manifestação contra o Jair Bolsonaro, inclusive com palavras ali, xingamentos, dizendo aquelas coisas que todos dizem do Bolsonaro. Só que ela estava um pouco meio, digamos assim... alterada, né? Alterada, estava um pouco alterada. E aí ela falou que não devia. Ou falou que não tinha coragem de falar, e aí Bolsonaro, para evitar qualquer repercussão negativa na internet, nos veículos de comunicação, o Jair Bolsonaro acabou tendo que se esconder dentro de um banheiro até que a mulher fosse retirada, se acalmasse, até que a situação fosse contornada. Nós temos um vídeo aí, então, vamos mostrar o vídeo agora, em que mostra o momento em que a mulher parte para cima do Bolsonaro, e o Bolsonaro ele acaba indo em direção ao banheiro para até se esquivar da reivindicação ali das palavras dessa mulher. Vamos acompanhar. Bolsonaro, olha aqui. Olha aqui. Não. Ele é do povo. Olha pra mim, Bolsonaro. Ele tá escutando. Não vai. Ele tá escutando. Eles já estão vindo pra cá. Nossa, mas ô louco, hein? Nada contra você, pô. Bolsonaro. Aí o Bolsonaro claro que é um vídeo muito longo, nós pegamos a parte o trecho em que ele vai para o banheiro, mas ali ela não só no começo ela começa elogiando o Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é um candidato bom, que é isso, aquilo. Depois, quando o Bolsonaro não dá muita atenção para ela começa a xingar o Bolsonaro, dizendo que ele tem que ouvir a população, tem que ouvir o povo, só que devido ao estado dela, como você falou, alterado, não teria como haver nenhum diálogo nem entre o Bolsonaro nem entre ela, até diante da situação. Então é mais uma cena aí, eu acho que o cidadão tem direito sim, claro, de conversar com qualquer pré-candidato, com o eleitor, o povo, claro, a voz do povo tem que ser ouvida, mas não nessa situação aí, que ela numa situação, digamos assim, no estado normal, que essa cidadã estava. E dentro de um limite também, né? Tem a que gente sabe que tem uma revolta claro. muito grande da população, questão de corrupção, desvio de verba pública, a situação do país, mas acho que tudo tem que haver um limite também de respeito, né? Sim, claro, tem que haver um limite. Eu acredito que se ela tivesse realmente de forma respeitosa ali, tivesse de forma muito equilibrada, ele teria ouvido, teria conversado com ela. Ele até parou para ouvir, mas depois que ele constatou que o estado dela não estava muito bom, ele acabou fugindo. Acho que até a melhor forma, fugir do que um confronto, um xingamento, até uma agressão. Isso é muito melhor. Eu acho que até neste caso aí, o Bolsonaro acertou. Neste caso aí, ele está correto em relação à atitude que ele tomou em relação a essa mulher. Tá, agora vindo aqui para a política local, John, a gente tem discutido há algum tempo a situação lá do município de Bacabal, uma situação grave, já passou mais de um ano após a eleição municipal e tem essa situação do executivo. Agora o presidente da Câmara assumiu o cargo como prefeito lá do município, né? O presidente da Câmara Municipal de Bacabal, o vereador Edivan Brandão, ele assumiu ali a prefeitura de Bacabal por conta de uma decisão emitida pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral, pelo desembargador Ricardo do Alibe. O que ele disse? Dentro da sua ali, autorização, digamos assim, para que o presidente da Câmara, Edivan Brandão, assumisse a prefeitura de Bacabal, ele disse que
decisão do TSE que cassou o mandato do prefeito José Vieira e também do Florencio Neto, que é o vice. Ou seja, eles foram cassados e, diante disso, o desembargador Ricardo Alíbio, o próprio TRE, ele é presidente do TRE, determinou que o presidente da Câmara, Ivan Brandão, assuma de imediato a prefeitura de Bacabal até que seja realizada novas eleições em Bacabal. Não é que o Ivan Brandão, o presidente da Câmara, vai ficar sendo prefeito de Bacabal. Ele pode até concorrer no cargo ali de prefeito, no mandato tampão, prefeito interino. Mas, por enquanto, tem que, sim, acontecer e existir nova eleição em Bacabal, numa data ainda a ser definida. Então, por enquanto, ali neste momento, quem está no comando da Prefeitura de Bacabal não é mais o Zé Vieira, e sim o Edivan Brandão, presidente da Câmara Municipal. Inclusive, ele já reuniu com uma equipe administrativa, ele vai mudar, claro, o secretariado, e a expectativa é que essa eleição em Bacabal possa ocorrer, essa nova eleição, no dia 27 de outubro, que é o segundo turno das eleições gerais no país. Até para evitar custos, de realizar uma nova eleição em Bacabal, já aproveitaria o embalo das eleições gerais que acontecerão no Brasil para realizar essa eleição em Bacabal. Entre os candidatos que podem concorrer está o próprio Edivan Brandão, que vai concorrer no cargo de prefeito interino, nesse mandato tampão, lá em Bacabal. Ele já demonstrou interesse, John, em concorrer? Quando demonstrou interesse, e apoiado inclusive pelo grupo do Roberto Costa e do senador João Alberto, lá em Bacabal. E tem ali a própria Patrícia Vieira, que é a esposa do Zé Vieira, prefeito cassado. Além de vários vereadores também concorrerão lá, a Graça de Lisboa, outros vereadores lá da cidade de Bacabal que concorrerão também nesta eleição ainda a ser definida. É importante ressaltar, ainda não tem data, mas a expectativa para 27 de outubro. Então, já era aguardado, claro, o próprio desembargador disse que o Zé Vieira fica fora do cargo, mas ele pode ainda recorrer com os embargos de declaração, que é um recurso que ele tem, que não tem efeito de mudar a decisão ali que cassou o mandato dele. Pois é, e essa data do dia 27, a qual o John Coutry falou, o desembargador esteve aqui, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Ricardo Alíbio, falou que seria uma data viável, mesmo que não tenha segundo turno aqui no estado do Maranhão, ou para a eleição presidencial, mas é uma data viável justamente por conta de custo. Agora, John, a pré-candidata pelo MDB, a Rosiana Sarney, ela retomou mais uma etapa da sua caravana pela região dos Lagos. Sim, a Rosiana Sarney começou ontem, terça-feira, a sua terceira etapa da caravana. E ela esteve lá em Lago do Junco. Em Lago do Junco, ela foi recebida lá pelo ex-prefeito Haroldo Leda, que é ex-prefeito da cidade de Lago do Junco, e junto com o seu grupo político, recebeu a pré-candidata a governadora Rosiana Sarney. Depois ela foi para Lago da Pedra, também foi recebida ali pelo ex-prefeito Luiz Osmani, que também recebeu ela ali com seus aliados políticos. Nas duas visitas, a Rosiana Sarney estava acompanhada dos seus pré-candidatos ao Senado, Sarney Filho e Edson Lobão. Inclusive, o próprio Lobão tratou de dirimir, de acabar com os boatos de que ele estaria em conflito, ou Sarney Filho, ou ele em conflito um com o outro, por conta da disputa dessa vaga do Senado. Porque uma análise que se faz de que uma vaga o governador Flávio Dino deve fazer. Por exemplo, o governador Flávio Dino tem o seu primeiro candidato do governador Flávio Dino, apoiado por ele, é o deputado Everton. E aí, a expectativa é de que o grupo Sarney possa também fazer um candidato, que deve ser quem lidera as pesquisas, é o senador Lobão. E aí é uma análise de que a disputa por essa vaga dentro do grupo Sarney seria entre o próprio Lobão e o Sarney Filho. Mas o Lobão, muito tranquilo ontem, disse que não, que está tudo bem entre eles dois, e que eles dois vão juntos tentar vencer as eleições e conquistar as duas vagas. Não há nenhum clima de arrivismo, de revanchismo entre eles dois, e que está tudo bem. Apenas para lembrar, as eleições no Senado, os governadores que tiveram maior votação no primeiro turno, ou então eleitos no primeiro turno, sempre elegeram seus senadores. E quem lidera a pesquisa hoje é o governador Flávio Dino, e a expectativa de que o governador Flávio Dino eleja no mínimo um senador, e o primeiro senador dele é o deputado Everton. Então porque a chapa de senador é muito casada com o voto de governador. Às vezes o eleitor vota no governador e também já vota na chapa de senador, e isso influencia muito. Mas, claro, cada eleição é uma eleição
isso só deve ser decidido no dia do pleito de outubro, e isso fica a cargo, claro, do eleitor e não de qualquer análise política. Então, é isso, Eduardo. A ex-governadora continua hoje, ela deve visitar Pedreiras ali, outras cidades também do Médio Mearim, e termina amanhã sua caravana na cidade de Timon, Caxias e Codó. Pois é, e essa análise que a gente faz é dentro de algo que já acontece no processo eleitoral ao longo dos anos, também das pesquisas que estão sendo divulgadas aqui no estado do Maranhão. John, muito obrigado por você estar de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Estamos de volta amanhã, e daqui a pouquinho, Eduardo, também no final da tarde, na saída do serviço, às 18 horas, 6 da tarde aqui na Difusora FM, mais informação em política às 18 horas, na Difusora aqui com o próprio Robson Júnior, Minardi, que está de férias, mas temos ali o Glaucio Eliceiro e Paulo Negrão e nossos correspondentes em todo o estado do Maranhão, às 18 horas hoje, na Difusora FM. Pois é, trazendo informação de todo o estado do Maranhão. Muito obrigado, John. Até amanhã. Obrigado, Eduardo. Até amanhã. Ponto e vírgula, às 18 horas, na Difusora FM. Agora são 7 horas e 38 minutos. E no próximo bloco, agricultores familiares recebem máquinas que serão utilizadas para atividades do campo. E mais, Sampaio se prepara para a grande final da Copa do Nordeste. É hoje a primeira partida. 7h38, o Bom Dia Maranhão volta já. São 7 horas e 42 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e agricultores familiares de quase 70 municípios maranhenses foram contemplados com patrulhas agrícolas entregues pelo governo do estado. As máquinas serão utilizadas para atividades do campo, incluindo cultivo e áreas rurais. O evento muito concorrido aconteceu no Palácio Henrique de la Roque, em São Luís. O auditório ficou lotado. Prefeitos, vereadores, secretários, deputados estaduais e federais participaram de mais uma solenidade realizada pelo governo do estado para a entrega de máquinas agrícolas. A agricultura familiar é um vetor fundamental para o nosso desenvolvimento. Tem sido um tema priorizado pelo nosso governo, mediante ações de apoio à comercialização, de assistência técnica, de aprimoramento da estrutura e também entrega de equipamentos. Nesse caso, a entrega de tratores, patrulhas agrícolas, já passamos de 300 equipamentos entregues. Ao todo, foram beneficiados 79 municípios maranhenses. Grande parte das patrulhas foram conquistadas graças a emendas parlamentares. Só no nosso mandato de deputado federal, eu destinei 68 patrulhas agrícolas para a nossa agricultura familiar. Esse programa é um programa importante, você incentivar o pequeno produtor a ter as condições de poder fortalecer não só a sua produção para a sua sobrevivência, como também para o aquecimento da sua economia local. Durante a solenidade, as chaves das patrulhas foram repassadas às comitivas que vieram dos municípios do interior do estado, a capital São Luís, e também gestores da região metropolitana, que foram beneficiados com o maquinário. A gente tem feito realmente um trabalho grande na zona rural e essa parceria com equipamentos, com insumos, tem sido muito válido porque nós estamos implementando uma política de produção na zona rural que está dando um resultado positivo. Desde 2015, o governo do estado já entregou 316 patrulhas agrícolas a vários municípios maranhenses, o que corresponde a um maquinário deste entregue a cada 4 dias. O programa Caminhos da Produção, desenvolvido aqui no estado do Maranhão, que é destaque nacional, foi lembrado durante a solenidade. O programa contribui com o setor da agricultura no Maranhão e alavanca a economia do estado. Projeto importante que fortalece a agricultura familiar, fortalece a produção, dar condições para que o pequeno produtor produza com tecnologia e com isso melhorar o sustento próprio e melhorar também assim a produção nas feiras e nos mercados dos nossos municípios maranhenses. Pois é, agora são 7 horas e 45 minutos e aqui no Bom Dia Maranhão vamos falar de esporte. Pois é, nesta quarta-feira é um dia muito especial e a gente não poderia começar falando de outro assunto, nosso quadro de esporte, que não fosse a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento Cred Shop, mais conquistas da sua vida. E Mateus, somos um só coração. Pois é, já está aqui comigo Lécio Júnior. Muito bom dia, Lécio. Bom dia, Eduardo. Lécio, hoje é um dia especial
todo mundo na torcida pelo nosso representante maranhense. Sampaio tem que ir pra cima do Bahia, né? 6 meses de disputa, 20 equipes que começaram a competição, 18 ficaram pelo caminho, tanto na fase principal quanto na pré-Copa do Nordeste. E agora 2 equipes estão na final. Uma delas é do Maranhão, é o Sampaio Corrêa. A outra é a equipe atual campeã, o Bahia. Confira a preparação dos 2 times para o jogaço que acontece hoje à noite no estádio do Castelão, com transmissão ao vivo pela TV Difusora e com ingresso a preço popular. R$10, mais 1 quilo de alimento não perecível. O torcedor vai poder acompanhar esse dia histórico para a Bolívia querida. Enquanto o Bahia descansava no fim de semana, o Sampaio atravessou o Brasil para enfrentar o Londrina, no Paraná, pela Série B do Campeonato Brasileiro. É muito difícil a situação, né? Você precisando de resultado na Série B e, ao mesmo tempo, tendo que pensar numa final. Então, o que nós fizemos? Aqueles que não tinham realmente condições de jogo, para jogar os 2 jogos, nós acabamos tirando. Se não me engano, foram 3, 4 jogadores que nós tiramos. E durante o jogo, eu também fiz 2 substituições pensando no jogo. Com a paralisação da Série A do Brasileirão durante a Copa, o foco do Bahia tem sido só o bicampeonato da Copa do Nordeste. O time aproveitou a semana sem jogos para estudar e conhecer um pouco mais o adversário. Eu posso dizer que é uma equipe muito aguerrida, uma equipe que briga bastante. Acho que a gente tem que entrar ligado nesse jogo. Se você olhar a Copa do Mundo, você vê seleções de alto nível tendo dificuldade para passar, tendo dificuldade para ganhar. Eu acho que hoje em dia não tem mais esse negócio de camisa. Eu acho que a gente tem que se impor. Eu falo sempre se impor porque é lá dentro de campo que vai decidir o campeão da Copa do Nordeste 2018. O retrospecto do Bahia jogando fora de casa tem sido positivo nos mata-matas da Copa do Nordeste. Venceu tanto o Botafogo da Paraíba quanto o Ceará na primeira partida. E depois só administrou empatando jogando em casa na Arena Fonte Nova. Só que do outro lado, terá pela frente um adversário que tem conseguido fazer o dever de casa. O Sampaio Corrêa venceu Vitória em São Luís por 3-0 e também venceu o ABC por 1-0, fazendo o oposto do Bahia, empatando quando joga longe de São Luís. Duelo dos opostos, viu? Enquanto o Bahia não consegue vencer em casa, mas vence fora, é por isso que é bom todo cuidado do mundo com o Bahia, o Sampaio Corrêa tem feito algo diferente. Mas você lembra de alguém que tem sido destaque em jogos decisivos com a camisa do Sampaio Corrêa, Eduardo? Fernando Sobral. É, né? Pois é, eu bati um papo legal com o Fernando Sobral no dia do jogo, veja. Convidado especial do Bom Dia Maranhão de hoje, transmissão ao vivo da TV Difusora para todo o estado e ninguém melhor para falar de uma decisão como esse cara aqui, Fernando Sobral. Ele simplesmente, que eu lembre, 2 gols importantes. O gol do acesso ano passado contra o Volta Redonda e o gol de pênalti que garantiu o Sampaio na final da Copa do Nordeste. Fernando, o que você diz para os amigos que acompanham nesse momento o Bom Dia Maranhão, na expectativa de ir para o Castelão quem está em São Luís, na expectativa de ver pela TV Difusora aqueles que estão no interior do estado? Bom dia, costumo dizer que eu sou iluminado por Deus, Ele tem me abençoado no momento em que eu mais estou precisando, venho atuando bem, eu acho que esse golzinho aí foi para coroar um pouco, particularmente falando, né, da minha atuação, e graças a Deus a gente está onde todo mundo deseja estar, né? A gente está na final, tem essa chance de ser campeão. Eu acho que a gente não vai deixar escapar, não. Contamos com todo o apoio aí do Universo Tricolor e eu tenho certeza que juntos a gente vai fazer a diferença amanhã. Eu lembro que na retrospectiva do ano que nós fizemos pela TV Difusora, eu até reproduzi a jogada do gol lá no gramado do Castelão, naquele gol do Volta Redonda. Esse ano a gente vai ter que reproduzir de novo o gol da final contra o ABC. Será que pinta mais alguma coisa agora na final contra a equipe do Bahia? Se Deus quiser, a gente se prepara para isso, né? O professor vem cobrando muito a nossa aproximação ali na frente e a gente tem respondido com frequência. Então, se Deus me abençoar, que eu possa estar lá de novo na hora certa, no momento certo, para empurrar a bola para dentro. Mas, se algum outro companheiro também tiver a oportunidade de fazer o gol, ficarei muito feliz. O importante é a nossa vitória, fazer um bom resultado dentro de casa, para ir com tranquilidade para Salvador. Assim como o Sampaio contra o Vitória venceu em casa e empatou fora, contra o ABC venceu em casa e empatou fora, o Bahia fez o inverso, né? Ganhou fora do Botafogo da Paraíba, empatou em casa, ganhou do Ceará fora e empatou em casa. Todo cuidado é pouco com esse time. Sim, verdade. Grande clube, Série A, eu acho que favoritismo tem que ser jogado para o lado de lá, eu acho que o Vitória acabou menosprezando a gente um pouco, eu acho que o Bahia
não está pensando assim, está pensando que vai ser um jogo de igual para igual. A gente também sabe que tem que se impor dentro de casa, sabe que tem que buscar o resultado a todo custo, e é esse nosso pensamento, fazer um grande resultado em casa, para, se Deus quiser, em Salvador, a gente levantar essa taça. Então manda um recado para a torcida que está acompanhando nesse momento o Bom Dia Maranhão, o time do Sampaio concentrado para a transmissão de daqui a pouco. Fala, galera, beleza? Amanhã contamos com todos vocês, tenho certeza que vai ser um grande espetáculo. Vamos fazer aquele esforço para comparecer lá em peso e vamos relembrar o jogo do acesso, que estava lindo, estádio lotado, e a gente espera ter essa mesma força aí diante do Bahia para junto conseguirmos esse título. Pois é, toda a sorte, lembrando que ele falou amanhã, mas que é hoje, porque essa entrevista foi gravada ontem, Sampaio já concentrado para o jogo, mas tem o Fernando Sobral, a gente falou o nome dele, mas tem o Maracás, Andrei, time muito bom, Bruno Moura, João Paulo, William também. O Sampaio conta com um elenco muito forte e também com a força do Roberto, que desde que chegou, o Sampaio tem mantido um equilíbrio muito bom, não é isso, Laércio? Verdade, ele mudou a cara do time, voltou ao estima de jogadores, como o caso do Fernando Sobral. Ouça o que o técnico Roberto Fonseca falou em relação ao que o Sampaio vem fazendo, que é vencer o primeiro jogo das decisões. Foi assim nas duas fases anteriores e vai ser assim também na final. Começa em São Luís e decide em Salvador. Ouça o que ele disse. Eu acho que contra o ABC nós demonstramos isso, né? Pegamos uma equipe fechada que jogou tudo para decidir dentro de casa. Nós conseguimos uma vantagem mínima, sustentamos e melhoramos ela lá, né? Porque quando você faz um gol fora de casa, você melhora ainda mais a sua condição quando você ganha de 1-0. Então nós temos que ser inteligente, fazer o resultado, seja ele qual for, e lá nós teremos 90 minutos mesmo, porque o torcedor, ele incentiva, é muito bonito e tal, mas o jogo em si, ele é decidido pelos 11 jogadores que estão dentro de campo, ou seja, no total dos 22. Pois é, todo respeito é pouco, por parte do Bahia, do Sampaio também. Sampaio está forte, vai completo. Todos os jogadores, com exceção do Bruninho, que estão inscritos na Copa do Nordeste, irão jogar. A bola rola 21h45. A transmissão na TV Difusora será para todo o estado, mas o torcedor do Sampaio Corrêa aqui da capital tem que lotar. A Bahia, lá, a Fonte Nova, vai estar lotada no próximo sábado. Então aqui faça a sua parte. Ingressos variando entre R$10 e R$50. Não é possível. Grande jogo, Sampaio e Bahia na final da Copa do Nordeste, Eduardo. Tá ok. Valeu, Lécio. Muito obrigado. Amanhã você traz os detalhes aqui no Bom Dia Maranhão. Isso, daqui a pouco no Na Hora D. E à noite, claro, toda a cobertura com transmissão ao vivo aqui pela TV Difusora. Valeu, Lécio. E agora são 7h53. O Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos estão convidados daqui a pouco. Tem 11h50 da manhã, o Na Hora D. Acompanha a programação da TV Difusora. Às 9h45 a bola rola para Sampaio e Bahia, grande final da Copa do Nordeste. A torcida pelo nosso representante maranhense para o Sampaio Corrêa. Outras informações também no portal ma10.com.br. A todos uma ótima quarta-feira.